Amém? Eu quero compartilhar um texto da palavra de Deus que eu, particularmente, é um dos textos que eu mais gosto, um dos milagres, para mim, mais lindo de Jesus. Porque ali Jesus se revela como Ele é. E eu gostaria que você abrisse para ver o livro de Lucas, capítulo 7, versículo de número 11. Lucas, doutor Lucas, médico, capítulo 7, versículo 11. Lucas, amém? Ele vai dizer assim: logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão. E os que carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Amém? No último versículo, a gente vê um trabalho de mídia muito bem feito. Um trabalho de mídia que alcançou os de perto e os de longe. O maior trabalho de mídia que nós podemos ter dentro de uma igreja, não desmerecendo as redes sociais, a mídia da igreja, mas o maior trabalho de mídia que nós podemos ter na igreja é a tua boca e a minha boca. Porque quando nós contamos para as pessoas o que o Senhor está fazendo, a curiosidade da pessoa ou a necessidade da pessoa a faz ir no lugar que você falou. Então, muitas vezes nós emprestamos a nossa boca para dizer, dar receita de bolo, emprestamos a nossa boca para dar receita de pudim, para falar do shampoo que é bom, do perfume que é gostoso. Nós, como servos de Deus, não temos vergonha de fazer propaganda daquilo que está no mercado para vender. Mas muitas vezes, conta para alguém o que Jesus tem feito na sua vida. Conta para alguém o que Jesus tem feito na vida de outros. Conta para alguém o que Jesus tem feito na vida dos irmãos, o testemunho que você ouviu. Você precisa ser o maior mídia da igreja. É a tua boca e a minha boca. Ela pode alcançar muita gente. Você fala um testemunho de milagre, de cura. Essa pessoa vai contar para outro, e de repente aquele testemunho está rodando as áreas, está rodando os vizinhos, está rodando os bairros, porque uma pessoa decidiu falar o que Deus fez. E em outras passagens da Bíblia, vai dizer que Jesus curou pessoas e disse assim: vai e não conte para ninguém. Era o mesmo de dizer: vai e conta. Porque as pessoas falavam do que Jesus tinha feito. Se as pessoas não falassem o que Jesus fez, o que Jesus estava fazendo, jamais multidões iriam acompanhar Jesus. Mas cada vez que uma pessoa ouvia os milagres de Jesus, ela sempre ia atrás com a multidão para ver cada vez mais milagres. Parando para pensar, será que a nossa família, será que a tua família não tem vindo à casa do Senhor, não tem vindo na presença do Senhor, porque você não tem contado o que o Senhor fez? Você não tem contado o que o Senhor tem feito na vida de outras pessoas. Você não tem contado aquilo que o Senhor tem falado no teu coração. Porque quando você começar a falar
as coisas vão mudar na tua casa. Quando você começar a contar os milagres, uma hora ou outra, essa pessoa vai vir atrás da multidão para ver os milagres. Mas voltando ao começo desse texto, esse texto se refere a uma mulher viúva. E nessa época, com certeza, as viúvas não tinham INSS. As viúvas não tinham dinheiro, não tinha Bolsa Família. As viúvas não tinham aquilo que se recebe quando uma pessoa morre. A única coisa mais preciosa que aquela viúva tinha era o filho. Era o seu filho. Aquele filho era o arrimo de família. Naquele filho ela tinha depositado toda a sua confiança. Naquele filho ela depositava toda a sua esperança. Embora meu marido morreu, mas eu tenho um filho que é arrimo de família. Naquele filho ela depositou o futuro dela. Naquele filho ela depositava as necessidades dela. Naquele filho, ela depositava ali, eu não vou estar mais desamparada. Eu terei um filho, este filho vai ter uma esposa, esse filho vai me dar netos, e a minha família não vai acabar aqui. Toda a esperança daquela viúva estava naquele filho, que aquele filho daria continuidade àquela família. E é tão bom quando nós temos filhos amorosos, quando nós temos filhos que cuidam da gente, quando nós temos filhos que se preocupam com a gente. Isso é uma coisa sim que chega a irritar. É tão bom, tão bom, tão bom que chega a irritar. Porque eles acham que a gente é incapaz até de andar. Mas ao mesmo tempo, poxa, é muito bom. E eu quero falar com você, filho, que está aqui nesta manhã. Como é que você tem sido com a sua mãe quando ela está com uma dor de cabeça e a pia cheia de louça? Como é que você tem tratado a sua mãe quando ela diz, olha, eu não estou bem e tenho uma casa para arrumar? Como é que você tem tratado a sua mãe quando ela não está bem e ela tem que fazer uma comida? Filho é para ser bênção. Filho é bênção na vida de um pai e de uma mãe. O Senhor falou para Abraão uma vez, sê tu uma bênção. E o Senhor está falando para você, filho, nessa manhã, seja uma bênção. Como é que você é como filho? A Bíblia diz que é um mandamento que não falha, um mandamento que faz com que seus dias se prolonguem. É quando você honra seu pai e a sua mãe. Quantas vezes o seu amigo faz aniversário, a sua colega de trabalho, alguém, você tira dinheiro, não sabe de onde para dar o presente. Mas quando a sua mãe faz aniversário, você não dá uma caixa de bombom. Quando o seu pai faz aniversário, você não dá uma caixa de bombom. E essa história de mãe falar, eu não ligo, é mentira. Todo dia 29 eu fico esperando meus presentes. Agora dia das mães está chegando, eu continuo esperando mais. Claro que a gente espera. Óbvio que a gente espera. Quem diz que a gente não espera? A gente espera. Então muitas vezes a pessoa mais os de fora do que os de dentro da nossa casa. Nós abençoamos a família dos outros, mas não abençoa a nossa. Nós muitas vezes ajudamos a família dos outros e não ajudamos a nossa família. Como é que você tem sido como filho? Como é que você tem sido como filha? Deus, Ele é aquele que Ele olha. Deus está vendo como você trata teus pais. Ah, mas meu pai foi isso e aquilo.
Não tem problema, independente de quem é o teu pai, de como foi teu pai, ou deixa de ser, você vai fazer a tua parte, você vai honrar. Porque a bênção não diz, honra teu pai e tua mãe, que os dias deles vão prolongar. Disse, honra teu pai e tua mãe para que os teus dias se prolonguem sobre a terra. Agora, quem quiser morrer cedo, fique à vontade. Quem quiser morrer cedo, fique à vontade. Não faça nada para o seu pai, não faça para sua mãe, não faça nada. Pode morrer. Aí é decisão. Mas se você quer que os seus dias se prolonguem, você precisa honrar o pai e a mãe. Honra teu pai e tua mãe. Eu fico imaginando a situação dessa mulher. A gente costumava usar um termo antigo, que o filho homem, ele é arrimo de família. Quem já ouviu esse termo? O filho mais velho, ele é arrimo de família. Viu, Pedro? Arrimo de família. Por quê? Porque a mãe sabia que se um dia o pai falhasse, o arrimo de família, que era aquele filho, iria sustentar, iria ajudá-la. E isso que aconteceu com essa viúva. Imagine o estado que ela ficou. Imagine a situação dela. De repente, aquela única esperança que ela tinha morreu. Com ela estava a tristeza da perca de um filho, mas estava também a certeza da perca da vida dela. O que ia ser da vida dela? Estava também a perca do nome dela. Ela não ia ter mais família, ela não ia ter mais netos, a família dela não ia dar sequência, ela morreu junto com aquele filho. A identidade dela morre junto com aquele filho. Outra coisa que me chama a atenção no texto, que vai dizer que Jesus, ele estava sendo acompanhado. Quando ele entra na cidade, na porta da cidade, que ele viu aquela situação, disse que estavam com ele os seus discípulos e uma grande multidão. O autor podia só ter falado, estava com ele uma grande multidão. Mas o autor, ele deu um destaque, estava com ele os seus discípulos e uma grande multidão. Qual é essa diferença entre esses dois grupos que estavam com Jesus? É que discípulo tem comprometimento, multidão só quer ver. Discípulo está junto com você, multidão só quer saber se vai acontecer milagre ou não. Discípulo caminha com você, multidão só está esperando você errar para falar mal de você. Quem é discípulo, ele se compromete. Quem é discípulo te ajuda a levantar as mãos. Quem é discípulo está ali junto, chora junto com você. Quem é discípulo anda junto com você. Quem é discípulo apoia você. Mas quem é multidão só fica esperando o milagre. E se o milagre não vem, ela fala mal. E se o milagre vem, tudo bem. Quem é multidão, tanto faz. Ela sabe que ela só veio para isso. Mas o discípulo não. Independente se Jesus fizer ou não fizer, para o discípulo, Jesus continua o mesmo. Para o discípulo, Jesus é o mesmo. Multidão não. Se Jesus não fizer, ele não presta mais. Se Jesus não fizer, ele não crê mais. O discípulo não precisa disso. Então eu aprendo aqui que o meu papel na igreja, o meu papel de caminhar com o Senhor, tem que ser um papel de discípulo. Eu não posso perder a minha fé porque Deus me disse não aquele dia. Eu não posso me desviar porque Deus simplesmente não fez na hora que eu queria.
Sabe por quê, irmãos? Porque Deus, Ele é onipotente. Essa viúva, ela não pediu nada para Jesus. Essa viúva, quando viu, ela não foi aos pés de Jesus. Essa viúva nem orou. E Deus foi lá e fez o milagre sem ela pedir. Porque Ele era Deus. E Ele faz para quem Ele quer, a hora que Ele quer, do jeito que Ele quer e no dia que Ele quer. Porque Ele é Deus. É Ele quem faz. Uma das coisas que também nós temos que ler nesse texto é que esse texto também tinha as duas caravanas. Caravana da vida que estava entrando na cidade e uma caravana da morte que estava saindo. E conta o texto que nas duas caravanas havia multidão. A multidão que estava saindo com o enterro para enterrar fora da cidade, chorando, desesperada, saindo atrás de um defunto. Mas tinha também aquela que estava entrando, saltando de alegria, porque Jesus estava com eles. Tem momentos na nossa vida que nós temos que fazer uma escolha. Qual caravana eu vou andar atrás? Qual é a caravana que me aproxima de Deus? Qual é a caravana que está andando junto comigo para o céu? Qual é a caravana que fala uma linguagem que eu entenda? Qual é a caravana que quando eu estou eu sinto paz? Nós precisamos escolher as caravanas que vamos andar. Porque a caravana da morte pode estar dentro da sua casa. A caravana da morte pode estar lá no seu trabalho. É aquela caravana que só sabe reclamar, chorar. E ficar perto de pessoas assim, a gente adoece. Ficar perto de pessoas assim, parece que a nossa fé diminui. Mas graças a Deus que temos uma escolha. E essa escolha é: eu vou andar com pessoas que têm vida em Cristo Jesus. Fujam de pessoas que não têm vida. A vida já está tão difícil. E ali teve aquele confronto. Uma entrando e outra saindo. Diz que quando Jesus viu aquela mulher, a Bíblia diz que Jesus sentiu compaixão. Aqui eu entendo que o meu Jesus, Ele é um Deus. O meu Pai, Ele é um Deus que Ele tem compaixão por nós. Ele tem compaixão. E Ele chegou perto dela e disse uma frase que ninguém quer ouvir, né? Que não cabe naquele momento. Ontem nós estávamos num velório. Eu fui fazer um culto fúnebre do pai da Angra. E assim, muita gente chorando. Por causa do pai que tinha falecido. A pessoa, se eu chegasse lá e dissesse para o povo assim: ó, pode parar de chorar, não quero ninguém chorando aqui. Não teria sentido uma fala dessa. Não tem sentido uma fala dessa. Pelo contrário, a gente quando vê alguém chorar com o choro travado, a gente fala: solta o choro. Chora. Mas vai chegar um momento que você tem que parar de chorar. Então chora tudo que tiver que chorar. E Jesus simplesmente olha para aquela mãe e diz para ela assim: não chore. Como é que fala isso para uma mãe? Que não estava perdendo apenas um filho, estava perdendo a vida dela, o futuro dela. E ele diz assim: não chore. Mas quando ele diz assim: não chore, é porque Ele é aquele que enxuga dos nossos olhos toda lágrima. É aquele que entende o nosso sofrimento. Não chores mais, porque eu vou dar o que você precisa. Não chores mais, porque eu estou entrando com a solução. Não chores mais, porque eu estou entrando com a vida. Não chores mais, porque eu estou entrando com o milagre. Talvez o Senhor está falando no seu coração hoje: para de chorar. Para de chorar. Tem um cântico que fala que enquanto eu adoro, o Senhor trabalha. Para
parar de chorar. Você está chorando às vezes por coisas que já passou, ou por coisas que você perdeu a esperança, mas eu quero te garantir nesta manhã, o Jesus que está aqui, o Espírito que está aqui, Ele é aquele que pode ressuscitar. Pastora, minha empresa está morrendo. Pastora, minha fé está morrendo. Pastora, minha alegria está morrendo. Mas o Senhor nesta manhã quer ressuscitar a tua esperança. Porque para Ele não há nada impossível. Andréia começou falando assim. Também está escrito. E ela diz assim para nós. Que quando nós precisarmos, vamos dizer o que está escrito. Amanhã você vai chegar lá no teu comércio, você vai chegar lá na tua empresa, vai chegar na tua casa, aonde for, e vai dizer: Senhor, lembra da viúva de Naim? Eu li, Senhor, que o Senhor foi lá e ressuscitou. Eu li que o Senhor foi lá e mandou ela parar de chorar. E esse mesmo Deus hoje vai fazer as minhas coisas ressuscitarem. A coisa mais triste é quando a gente está apático, né, na nossa fé. Essa semana eu comecei um tratamento e a médica me deu um sossega-leão. E foi assim a sensação mais horrível da minha vida, porque eu estava acordada, mas parecia que eu não conseguia falar. Eu falava: gente, isso é horrível, eu não sou assim. Aí o Laércio falou assim: não, é bom que você fique assim do jeito que você está agora, porque... O Laércio, eu vou mandar um presente para essa médica, porque como você está legal. Né? Porque sem remédio, eu sou ansiosa, eu estou fazendo, e o remédio deixou, para mim foi a pior sensação do mundo. Se ser assim é ficar doente, deixa eu doente. Quem quiser o nome eu dou. E aí, sabe, ela falou: não, tome uns dias, o efeito vai passar e você vai melhorar. E eu: ai meu Deus, que coisa horrível. Parece que a coisa fica morna. E eu falei: não, eu não sou assim não. Eu tenho que colocar esperança onde não há mais esperança. Eu profetizar a esperança. Eu tenho que profetizar em cima dos ossos secos que estão dentro da minha casa. Eu tenho que profetizar em cima daquilo que parece que morreu. E mesmo que tenha morrido, o meu Senhor pode ressuscitar. E conta-se o texto que para Jesus colocar a mão para parar o caixão, é sinal que ele estava andando, que o povo estava andando com ele. O povo não estava nem percebendo quem estava perto. O povo nem percebeu que aquele era o homem que todo mundo falava que curava. O povo nem percebeu que ali estava o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O povo nem percebeu que era Jesus que estava perto, ao ponto de Jesus ter que chegar e parar o caixão. Muitas vezes você tem sido parado para você voltar e reconhecer que você precisa de Jesus. Quantas vezes nós somos parados pela adversidade? Quantas vezes Deus permite que a gente passe por algo difícil para a gente parar e dizer: eu preciso do Senhor. Quantas vezes as circunstâncias da vida têm nos parado para a gente buscar o Senhor. Talvez aí você possa pensar: mas Deus me obriga a querer Ele. Não, não é Deus que te obriga, é que Deus tem uma obra tão grande na tua vida que você não está enxergando. É que Deus tem um plano, Deus tem algo, um mistério sobre a tua vida. Deus quer usar a tua vida. E muitas vezes Ele permite que você pare. No momento Ele precisa parar você. Muitas vezes nós somos parados por uma enfermidade. Nós somos parados por uma síndrome. Nós somos parados financeiramente. Nós somos parados emocionalmente. Mas
Esse parar de Jesus não é para você morrer. Esse parar de Jesus é para que você ressuscite. É que você volte a viver a vida que Deus planejou para você. E muitas vezes Ele vai parar você. Pastora, meu casamento estava maravilhoso. Parece que entrou um vento no meu casamento. Porque quando estava maravilhoso, a última coisa que você fazia é vir para a casa do Senhor. Porque quando estava maravilhoso, querido, você não buscava Deus. Porque quando estava maravilhoso, você virou as costas para Deus. E o Senhor foi lá e parou. Soprou um vento. Mas o vento não é para acabar com o teu casamento. O vento não é para destruir o teu casamento. O vento é para que você coloque Jesus no centro do seu casamento. O vento é para que o cordão de 3 dobras, você, sua esposa e Jesus estejam juntinho. Porque quando falta Jesus no casamento, querido, o inimigo entra. Quando falta Jesus no casamento, querido, entre os maus pensamentos, entre coisas, planos errados, você vê coisa onde não tem, você reclama de tudo, porque está faltando Jesus no seu casamento. Quando você está cheio de dinheiro, você está na bonança, você vai fazer suas viagens, você vai curtir a vida, mas não vem para a casa do Senhor. Quando você está na bonança, você quando ganhava um salário mínimo, era dizimista fiel, com salário mínimo. Mas quando você começou a ganhar 10 salário mínimo, você parou. Você parou. Você começou a andar, você começou a viajar. Não que é pecado você viajar, mas não é a maior prioridade na sua vida, porque a maior prioridade na sua vida tem que ser o Senhor. E se Deus tem um projeto na tua vida, Ele vai fazer você parar. Para que você reconheça o quanto você precisa dEle. Tem pessoas que a gente olha e fala, nossa, deve ser perfeito a vida dela. Olha, deve ser o máximo a vida dela. Às vezes ela pode ter tudo, mas ela não tem o que você tem, que é o Senhor Jesus. Não existe riqueza maior do que ter paz e alegria dentro da nossa casa. Não existe riqueza maior, querido, do que ter as bênçãos de Deus sobre a nossa casa. O meu irmão ontem estava conversando comigo e falou, ai, todo entusiasmado. Ai, sabe quem vai vir jantar na minha casa? Falou o nome lá da mulher, muito rica lá na Suíça. Meu irmão fez um trabalho para ela, vai vir ela e o marido, e você não sabe o que ela pediu de comida. Ai, ela pediu feijão, arroz e picadinho. Aí eu falei para ele assim, por que você está entusiasmado que ela pediu picadinho? Ele falou, não, porque ela come nos melhores lugares, ela come não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei assim, mas ela vai sentir alegria comendo o que a gente chama de simples. O picadinho que você chama de simples, uma pessoa milionária, era tudo que ela queria ter naquele dia. Um picadinho. A carne com batata. A carne com batata. Então você pode ter tudo na sua vida, não se iluda. Ai, porque eu seria feliz se meu marido ganhasse mais. Ai, porque eu seria feliz... Para! Quanto mais a gente ganha, mais a gente gasta. Quanto mais a gente ganha, mais o dinheiro vai para o ralo. Você não precisa que seu marido ganhe muito. Você precisa entregar sua vida de verdade para Jesus. Porque o pouco na mão de Deus alimenta a multidão. O pouco com Jesus vai deixar você a pessoa mais rica. O que falta é o Senhor Jesus.
O que falta é você estar no centro da vontade de Deus. Aquela viúva, ela não pediu nada, mas Deus foi lá e fez. Porque muitas vezes Deus não está preocupado com aquilo que falamos, mas Deus é aquele que está sondando o nosso coração. O que o Senhor vê quando olha para dentro do seu coração? A viúva não precisou pedir nada, mas o Senhor foi lá onde estava o coração dela. Jesus não perguntou quem ela era, Jesus não perguntou quem era o defunto, Jesus não perguntou nada. Jesus, a compaixão de Jesus foi lá no coração dela. E Jesus entendeu a situação. E Ele disse para ela: não chores mais. E a Bíblia diz que quando Jesus colocou a mão, bastou uma palavra, e todo aquele pranto se tornou em alegria. Bastou uma palavra. E nesta manhã o Senhor me usa para te dar essa palavra. Nessa manhã o Senhor me usa para dizer para você: pare de chorar, mas coloque Jesus dentro da sua casa. Nessa manhã o Senhor me usa para dizer para você: pega esses pensamentos malignos de destruição, pega esses pensamentos horrorosos que estão sobre a tua mente agora, descarta ele e coloque o nome de Jesus, coloque a palavra do Senhor que diz para você: levanta e anda. Sabe por que você está cheio de pensamentos ruins? Porque você não lê a palavra, porque você não busca a palavra, porque você não louva a Deus. Porque quem lê a palavra, quem busca a palavra, quem louva a Deus, não tem tempo para pensamentos ruins. Deus te trouxe aqui nessa manhã para dizer para você: teu casamento não vai acabar. Uralabashuri andarabás. Ora lá, bachurianta. Bispo, mas eu estou dando um tempo para ver se ela muda. Bispo, mas eu estou dando um tempo para ver se ele muda. Você não tem que dar tempo para isso, não. Você tem que levar Jesus lá para dentro, porque só quem muda o homem é Jesus. Só quem muda a mulher é Jesus. Só quem tira um coração de pedra e coloca um coração de carne é Jesus. Nós que somos iludidos, achando que podemos mudar alguém. Ninguém muda ninguém. O único que muda é o Senhor. O único que tem poder para transformar alguém é o Senhor. Não adianta, chantagem, ela tem um período de terminar. Chantagem, muitas vezes, ela dura pouco tempo, ela acaba. Então não leve seu casamento à base de chantagem. Não leva a criação dos seus filhos à base de chantagem. Não leva a sua vida com Deus à base de chantagem. Não deposita a sua oferta no altar à base de chantagem. Para de fazer chantagem com Deus. Se o Senhor não fizer, se o Senhor fizer, só chantagem. Se o Senhor me der, eu vou para a igreja. Se o Senhor me der, eu vou cantar no coral. Se o Senhor fizer, eu vou pregar, eu vou fazer isso. Para! Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Você não é a única pessoa que Deus pode usar, não. Porque quando você sentar, Deus levanta a multidão para fazer. Para! Eu sei que se eu não estiver mais aqui, tantos podem estar. Tanto e fazer melhor que eu, né? Vai vir gente nova, com sangue novo, vai pintar tudo de preto. Né? E vocês vão ver quando eu morrer. Vocês vão ver. Fica 3 dias sem vir aqui. No terceiro você venha. Vocês vão lembrar, minha pastora, minha bispa já tinha dito: isso aqui vai estar todo preto.
luz para tudo quanto é lado. Vai ter um túnel, a Caroline vai botar um túnel ali na porta, com fumaça. Na hora que você entrar naquela porta, você tem que passar pelo túnel. E a fumaça. Aí, antes de começar, eu fui numa igreja, irmãs, que eu não sabia se eles queriam que eu fosse cheia do Espírito Santo ou cheia de não sei o quê. Antes de começar o culto, do altar começa a sair fumaça. Você estava lá sentado esperando começar o culto e a fumaça. E o sangue e fogo. Sangue e fogo. O que é isso aqui? Vocês vão ver, irmãos. Deixa eu morrer para vocês verem. E vou dar um conselho para vocês. Muda de igreja. Não fique em igreja assim. Muda. Muda de igreja. Você muda, viu, Jackson? Não fica um negócio desse não, hein? É isso que te digo, hein? Eis que te digo, Jackson. Fica nessas presepadas, não. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Está faltando Jesus. Quer mudar a tua situação? Coloca Jesus nela. Moça, eu não sei quem você é. Mas o Senhor manda te dizer que os planos que Ele te disse que sempre teve na tua vida continuam em pé. Mas Ele manda te dizer que você precisa dar um basta e viver uma nova vida com Ele. O Senhor me mostra uma cova que está aberta. Nunca te vi. Mas o Senhor hoje está fechando essa cova. E o Senhor quer lhe usar muito. Talvez até hoje você ainda seus sonhos não foram realizados até hoje. Mas quando você se entregar 100% ao Senhor, coisas grandes que você nem imaginou, é o que Deus tem preparado para você. Vem para Jesus enquanto é tempo. Aleluia. Casais que estão aqui, não desista do seu casamento, mas coloque Jesus. Coloque vida com Deus nele. Em vez de você ficar profetizando coisas tortas, em vez de você ficar profetizando coisas erradas, profetiza o nome de Jesus. Eu gosto muito daquele cântico que o grupo de louvor canta. Andar pela rua, o nome de Jesus, sobre a escuridão. Está na hora de nós levantarmos as mãos dentro da nossa casa e clamar o nome de Jesus. Naldinha, chega amanhã no seu restaurante fechado e comece em cada canto daquele lugar a clamar o nome de Jesus. O nome de Jesus. O nome de Jesus. Precisamos clamar. Senhor, que palavra. A viúva nem pediu nada, mas o Senhor viu o coração da viúva. Senhor, que palavra. A viúva não abriu a boca dela e o Senhor viu. Eu quero profetizar nesta manhã e te dizer com toda a autoridade no nome de Jesus. Talvez você nesta manhã não tenha aberto a sua boca para nada, mas o Senhor foi lá no teu coração. O Senhor foi lá na tua casa. O Senhor foi lá na sua casa agora. Ora lavachuri andarás. Ora lavachuri andarás. O Senhor foi lá dentro da sua casa e levou a bênção para dentro da sua casa. Imagine se você clamar. Imagine, além do Senhor olhar o teu coração, você abrir a tua boca e clamar o precioso nome de Jesus. Para
de reclamar e clame o nome de Jesus. Troque as tuas palavras a partir de hoje. Troque as tuas palavras a partir de hoje. Para de ficar tua boca quem tem amaldiçoado a tua casa. A tua boca é quem tem amaldiçoado o dinheiro que entra na sua casa. A tua boca é quem tem amaldiçoado o seu casamento. A tua boca é quem tem amaldiçoado a vida dos seus filhos. E é melhor você, para se safar, dizer que é o diabo que fez. O diabo está até longe. O diabo tem mais o que fazer. Muita gente não precisa que o inimigo faça, ele mesmo faz. Ele mesmo faz. E o Senhor está te parando hoje. O Senhor está te parando hoje. O Senhor está te parando hoje. Para que você saiba que Ele é um Deus que muda todas as coisas. Oh, aleluia. O Senhor está te parando hoje. Para dizer, olha, volta. Mas voltar para Jesus não é vir só sentar na igreja, não. Voltar para Jesus é ser discípulo. Estar com Jesus é ser discípulo. Se coloque em pé em nome de Jesus. Se estiver com alguém da sua família aí do lado, pega na mão dele. Pega na mão dela agora. Pegue na mão agora em nome de Jesus. E vamos declarar o santo nome de Jesus. Aleluia. O Senhor vai ressuscitar. Declare sobre toda a geração. Aleluia. Pois sei que existe paz em tua presença. Clamamos Jesus. Está entendendo o que você está cantando? Jesus, quero declarar teu nome, Quebrando dos vícios dessa geração. Entenda o que você está cantando. Declaro que a esperança e liberdade. Clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Você precisa crer nisso. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vence incendiar. Se você quer entregar sua vida a Jesus, sai de onde você estiver que eu vou orar por você. Jesus, quero Entrega a sua vida a declarar Jesus. teu nome. Aleluia. Sobre toda alma em depressão. Se você precisa de uma oração, vem aqui até a frente. Ansiedade e medo, saio agora. Clamo Jesus. Pastora Janaína. Teu nome é cura, é poder. Pode vir à frente se você quiser. Teu nome é vida. Declaramos o teu nome, Jesus. Destrói Declaramos o teu nome, cadeias, Jesus. dissipa as trevas, vence
Mas a dizer: Senhor, tira todas as armadilhas que saem da minha boca, toda palavra torpe, toda murmuração, Senhor, que tem saído da minha boca, Senhor. Todas as palavras que não está, Senhor, condizente àquilo que eu vivo e àquilo que eu prego. Pai, em nome de Jesus, coloque palavras, Senhor, palavras de vida sobre a minha vida. Coloque palavras de vida, Senhor, no meu ser, ó Pai. Coloque palavras de vida sobre a minha boca, Pai. Que eu venha declarar o nome de Jesus em qualquer situação, Senhor. Que o meu linguajar venha mudar. E eu possa dizer que em nome de Jesus essa situação vai mudar. Oh Espírito de Deus, coloque, Senhor, sobre a minha boca. Em nome de Jesus, para terminar, Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. sobre tua família, Sobre tua família, clame o santo nome Jesus. agora eu quero que você levante as mãos com força agora. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre tua família, clame o santo nome Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, incendiar. Teu nome é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, incendiar. Você pode aplaudir ao Senhor. Caravana da vida entra na sua casa hoje. Caravana da vida entra no seu casamento hoje. Caravana da vida entre na sua família hoje. Em nome de Jesus, amém?